Olá e bem-vindos! Hoje vamos a fundo num dos tópicos mais fascinantes e, claro, controversos, a pirâmide do poder. Vamos tentar perceber onde é que acaba a análise séria e onde é que começa a teoria da conspiração, usando este modelo como nosso guia. É a pergunta de $1 milhão, não é? E olhem, a teoria da pirâmide do poder diz que tem a resposta. Uma resposta que, supostamente, nos mostra quem são os verdadeiros mestres por trás do palco mundial. E a imagem é super simples, não é? Dá para perceber logo. Uma base enorme, com imensa gente, e depois um pico bem pequenino, bem afiado. Mas então, o que é que está em cada andar desta pirâmide? É isso que vamos ver agora. Ok, este é o nosso plano de voo. Vamos subir esta pirâmide, degrau a degrau, para perceber os argumentos, separar o trigo do joio e, no fim, chegar a uma conclusão mais a sério. Muito bem, vamos a isso. A primeira coisa que temos de admitir é que esta teoria ela é muito sedutora, porque ela dá-nos uma resposta simples, uma sensação de clareza num mundo que muitas vezes parece caótico, confuso. Bem, a ideia principal, a de que um grupo pequeno decide o destino de muitos, sejamos honestos, não é uma ideia assim tão maluca. E o nosso objetivo aqui não é gozar com a teoria, nada disso. É levá-la a sério e tentar perceber as nuances, o que está por trás da simplicidade. E isto é mesmo importante perceber. A base de tudo isto, a ideia da pirâmide, ela assenta em coisas que são estudadas a sério. Quer dizer, a sociologia, a economia, a história, todas elas falam da concentração de poder. Portanto, não estamos a partir do nada. Há aqui um fundo de verdade. Ok, vamos então começar por baixo, a base da pirâmide, onde, teoricamente, estamos todos nós. Então, o que é que a teoria diz? Que as massas, o povo, são só vítimas passivas. E há aqui um ponto. Muita gente vive afogada em dívidas, cansada, distraída com guerras culturais. Mas o exagero é achar que as pessoas são completamente inertes, que não reagem. A história está cheia de exemplos do contrário, de resistência, de movimentos sociais. A base mexe-se. E quanto à comunicação social, à mídia, a teoria diz que o seu único propósito é manipular. Mas aqui há um conceito-chave que é o de agenda setting. Isto é real. A mídia tem um poder brutal para decidir sobre que assuntos é que falamos. Mas daí a dizer que é tudo um plano único e combinado. Isso ignora o jornalismo de investigação e as lutas que existem dentro do próprio setor. Subindo um degrau, chegamos ao meio da pirâmide, onde está o poder institucional que a gente vê, os governos, as grandes empresas. Há aquela ideia muito comum de que a política é só um show, que votar não serve para nada. E é verdade, a influência do dinheiro, dos lobbies, é gigantesca, limita muitas coisas. Mas dizer que é inútil é um exagero. O voto pode não mudar o sistema pela raiz, mas pode mudar prioridades, pode travar algumas coisas ou acelerar outras. E depois, as multinacionais. O poder delas é inegável, claro, e a capacidade que têm de mover dinheiro de um lado para o outro dá-lhes uma força tremenda sobre os governos. Agora, a ideia de que os países são só quintas para estas empresas é um exagero. Os Estados ainda conseguem cobrar impostos, criar regras e, muitas vezes, batem de frente com as empresas. É uma relação tensa, não é uma submissão total. E pronto, estamos a chegar lá acima, ao pico da pirâmide, ou pelo menos perto dele, a camada que muitas destas teorias apontam como o verdadeiro centro de poder, o sistema financeiro. E quando se fala de poder financeiro, a teoria aponta o dedo a um tipo muito específico de empresa, os gigantes da gestão de ativos. Há 3 nomes que aparecem sempre: BlackRock, Vanguard e State Street. O que é que elas fazem? Basicamente, gerem o dinheiro dos outros. E ao fazerem isso, acabam por ser donas de um pedacinho de quase todas as grandes empresas que existem no mundo. E para termos uma noção da escala disto, estamos a falar de bilhões, aliás, trilhões de dólares. É uma quantidade de dinheiro difícil de imaginar. E este número, só por si, já mostra a influência brutal que estas firmas podem ter na economia mundial. Não é por darem ordens diretas, mas simplesmente por decidirem para onde vai o dinheiro. E aqui chegamos ao ponto central da discussão. A teoria da pirâmide olha para isto e vê o quê? Vê uma conspiração, tudo combinado. Mas uma análise mais estrutural
aponta para outra coisa. Um sistema de influência que é impessoal. O poder não vem de uma sala escura onde meia dúzia de pessoas decide tudo. Vem das próprias regras do jogo financeiro que favorecem esta concentração. E, finalmente, o topo dos topos, o tal ápice oculto. É aqui que a teoria entra no campo da especulação mais pura, apontando para as velhas famílias, o dinheiro antigo, que supostamente manda em tudo há séculos. E, mais uma vez, isto não sai do nada. Há aqui uma base histórica. Famílias como os Rockefeller, os Morgan, tiveram um papel gigante na forma como o mundo moderno foi construído. Desde o petróleo às finanças, passando pela medicina. A influência deles foi real, foi profunda. Só que, e esta é a grande diferença, uma coisa é ter tido uma influência histórica enorme. Outra coisa é ter um controle total, absoluto e que nunca foi quebrado. A história está cheia de reviravoltas, de conflitos, de famílias que perdem poder. Assumir que uma linha de controle se manteve perfeita durante séculos é a ignorar como a história funciona. O que nos leva à conclusão. E aqui vamos dar um passo atrás e olhar não só para o poder em si, mas para a própria teoria. Porque é que ela é tão convincente? Se repararmos bem, há aqui um padrão. Primeiro, pega-se numa verdade que ninguém pode negar, como a concentração de poder. Depois, embrulha-se tudo numa linguagem muito emocional, com um tom de "vou-te contar um segredo". E no fim, simplifica-se o mundo todo numa luta do bem contra o mal. Uma base boa e inocente contra um topo mau e conspirador. É uma fórmula retórica que funciona muito bem. Então, para sermos honestos, com o que é que ficamos disto tudo? A teoria acerta em cheio quando diz que o poder a sério é muitas vezes invisível e que está ligado ao dinheiro, ao sistema financeiro. Onde ela falha é insistir que tudo isto é um plano super coordenado e que as pessoas na base não têm poder nenhum. Isso não é verdade. E esta citação resume isto na perfeição. A teoria descreve bem a forma da pirâmide, mas exagera ao transformar estruturas que são impessoais numa elite consciente, unida e quase omnipotente. O modelo é útil para ver a forma, mas falha ao descrever a intenção. E, por isso, deixo uma última pergunta no ar. Se a resposta não é uma pirâmide simples, então somos obrigados a encarar uma pergunta muito mais difícil, mas talvez muito mais importante: como é que o poder real se parece de verdade? Fica para pensarmos.